Que Jesus e a paz de Deus permaneçam em nossos corações, preparando o nosso ambiente mental, intelectual, para o aprendizado do estudo da noite que Deus nos prepara. Hoje é um dia especial para o nosso país, dia da liberdade, dia da libertação. Liberdade é um atributo que a humanidade campeia desde a antiguidade, né? E é sobre esse tema, sobre esse assunto, que nós escolhemos o estudo de hoje. E eu só fui dar conta agora há pouco. Eu tinha feito a escolha do tema e só vim dar conta de que hoje é dia da comemoração da liberdade, da independência política do nosso país, de Portugal, né? Então eu falei, olha, né, certamente tem uma inspiração de Deus nesse assunto. No livro dos Espíritos, no capítulo 10, referente às leis, à lei de liberdade, Allan Kardec pergunta na questão 825, se há posição no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta. Então, você tem alguma posição, alguma pessoa que exerce uma posição que tem a liberdade absoluta para ser vivida aqui na terra? E os Espíritos dizem que não, porque todos necessitai uns dos outros, os grandes como os pequenos. Então, como nós somos seres interdependentes uns dos outros, nós não gozamos da liberdade absoluta, porque só observarmos, né, o nosso nascimento, se não tiver mão ou mãos que nos acolhem, a gente não sobrevive, né? Muitos dos nossos irmãos das categorias inferiores nascem, já tomam seu rumo, cresce e sobrevive, mas o ser humano não. Ele precisa de cuidados e ir por um bom período. Então, por necessitar uns dos outros, a gente não tem a liberdade, não goza da liberdade absoluta. E os Espíritos, o Allan Kardec continua perguntando, qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Então, qual seria a condição? Nesse mundo aqui não tem condição, qual seria a condição? Eles respondem, o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, ele tem direitos a respeitar, e não tem mais, por conseguinte, liberdade absoluta, né? Então, a liberdade, a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. E estando duas pessoas ou mais, todos têm direito à liberdade. Então, eu não tenho a liberdade absoluta. Então, para mim ser livre absolutamente, eu tenho que estar sozinho no deserto, sem comunicação com outro ser humano, né? O eremita no deserto. Eles foram assim bem radical, né? 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. Então, o ser humano, consigo mesmo, né, ele tem o direito de ser livre. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus semelhantes, sobre os seus subordinados? Ele tem a inteligência da lei natural, então ele sabe, estando ela contrabalanceada pelo orgulho e pelo egoísmo, eles compreendem o que deve ser, quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Então, aquilo que a gente às vezes está vivendo, a gente conhece as leis divinas, conhece o Evangelho, e a gente não vive, e eles mais para frente chamam esse tipo de homem, como Jesus um dia chamou também, de hipócritas, que a gente fala e não vive, né?
Aí na questão 833, ele pergunta: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Então, há alguma coisa em nós que desfruta de uma liberdade absoluta? E eles respondem: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. E a gente vê, né, que o ser humano levanta as guerras, cerceia a liberdade do outro, buscando essa liberdade, que é, como diz eles aqui, até uma comédia, né? Eu tiro o direito, às vezes, principal do outro, que é a vida, em busca da liberdade. É uma hipocrisia, é um contrassenso, não faz sentido, né? E o pensamento, por mais que tenha governos, líderes religiosos ou algum tipo de liderança que quer cercear os nossos pensamentos, nós somos livres. Às vezes nós não colocamos em prática o nosso pensamento, por cercear essa prática desse pensamento, mas aniquilar não tem como eu proibir alguém ou alguém me proibir de pensar, não tem, né? O homem é responsável pelo seu pensamento. Então, se nós temos a liberdade para pensar o que quiser, nós temos responsabilidade. Ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecer o pensamento, condena ou absolve segundo a sua justiça, porque só Deus conhece os pensamentos, né? Então nós temos toda a liberdade para pensar, bem ou mal, e aí fica a nossa responsabilidade diante de Deus e das leis divinas. Liberdade de consciência, na questão 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? Quando eu tenho consciência, quando eu busco compreender a minha consciência, ela advém da liberdade do pensamento? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então a consciência é um pensamento daquilo que eu estou vivendo, é um peso, uma medida, uma avaliação que eu vou fazer dos meus pensamentos, que cria a consciência, se é boa ou não. O homem tem direito de entravar, na questão 836, o homem tem direito de entravar a liberdade de consciência, não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula, por suas leis, as relações entre homem para com homem, Deus, por suas leis da natureza, regula a relação do homem com Deus. Qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Constranger os homens à origem de modo contrário ao que pensam e torná-los hipócritas, porque a gente vai falar uma coisa e pensar outra, né? Ter consciência de outras coisas, né? A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, é por isso que todas as nações, todos os povos estão em busca da liberdade, porque ela é uma lei natural. Conforme vai havendo progresso do pensamento e da consciência, a gente vai aumentando a liberdade, né? E o livre-arbítrio é uma liberdade? O livre-arbítrio é uma condição que a gente já possui de colocar ou não os nossos desejos em prática, né? Então eu tenho toda a liberdade de pensar, eu tenho a liberdade de consciência própria, e aí eu tenho também a liberdade de colocar ou não em prática os meus pensamentos, né? Tendo consciência se é bom ou não tendo consciência disso, eu tenho toda a liberdade. A partir do momento que eu coloco em liberdade, que eu faço a ação, aí eu tenho a responsabilidade, porque aí materializou o meu pensamento. Não é mais só entre eu e Deus, é com a natureza,
com o próximo, porque toda ação nossa, boa ou não, ela tem uma reação, né? E Emmanuel vai nos trazer, nesses 2 livros, um roteiro seguro para a gente buscar a liberdade verdadeira. Vamos ver no livro Vinha de Luz, no capítulo 128, o título é Liberdade. Quem escreveu uma carta aos Gálatas foi Paulo. No capítulo 5, versículo 13, ele anota assim: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, o benfeitor está colocando assim que, para a gente não usar a liberdade só para serviço das coisas materiais, mas também para servir uns aos outros, de conformidade com a caridade ensinada pelo Evangelho. Vamos ver o que ele fala? Ele diz assim: em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Então o tirano, o mordomo, ele usa da liberdade para escravizar, e o servo usa da liberdade para explodir de descontentamento, de insatisfação, criando em si mesmo teias difíceis de ser exoneradas. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade. Então todos nós não queremos ter responsabilidades, para se mergulhar na escravidão aos delitos de toda sorte. Porque a gente pensa que liberdade é poder fazer qualquer coisa. Não é, né? Eu posso fazer qualquer coisa desde que eu respeite a liberdade do outro e o direito do outro. Até aí eu sou livre. A partir desse momento eu não tenho mais. Mesmo assim, mesmo se eu estivesse no deserto lá sozinho e com toda a liberdade de decisão, ia ter, e eu desenvolver esses pensamentos em ações, ia ter assim, reações benéficas ou maléficas. A primeira é de estar só, né? Maléfica, né? Que nós não fomos criados para ser uma ilha, ser sozinhos, e sim trocar, né, experiência uns com os outros para o progresso acontecer, porque senão, né, nós estaríamos renegados à própria sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar, quer dizer, rebaixar o sublime princípio. Quantos pensamentos religiosos que recorrem ao Evangelho, né, para rebaixar esse princípio da liberdade, sob dominação, sob imposição, em nome de uma lei, de um atributo tão divino que é a liberdade. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. A maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Então, quando nós estamos no serviço fraterno, nós estamos glorificando ao bem, glorificando ao próprio Deus. O homem gozará sempre da liberdade condicional, e dentro dela pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou pelo mau uso de semelhante faculdade em relações comuns. Então, conforme as nossas decisões, nós vamos alterando o curso da nossa existência, para a felicidade ou para a negação da felicidade, que é a infelicidade. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que decidem a aplicação dignificante dessa virtude superior. O benfeitor está dizendo assim que é raro ainda um ser humano que aplica inteiramente as virtudes dignificantes desse atributo.
que tanto nós desejamos, que é a liberdade. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. Então, às vezes, a circunstância nos leva para o exercício do perdão e a gente mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde estamos nós, que se vale do sofrimento, das aflições, para intensificar a nossa relação com Jesus Cristo? Poucos, né? Eu já disse ali em cima. Poucos, porém. Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? Um grande exemplo é o próprio Paulo, o apóstolo, né? Ele, preso, ele se sentia livre, porque ele já tinha compreendido e já estava vivendo os ensinamentos do Cristo, convertendo aqueles espinhos em bênçãos para a sua vida eterna. No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Aí a gente faz uma comparação, né, com o pai, a mãe, ou o tutor da criança que nasce. Ele vai dando liberdade conforme essa criança vai adquirindo, né, capacidade de se responsabilizar pelos seus atos. E os pais vão, e assim também somos nós, filhos de Deus, espíritos imortais, conforme o entendimento e a vivência observada pelos nossos tutores espirituais, em nome de Deus, e pelo próprio Deus, a gente vai aumentando essa nossa liberdade, que é tão relativa, hoje ainda, tão ainda restrita. Raríssimas são as criaturas que sabem levar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. Porque às vezes a gente pensa que ser independente é ter independência financeira, né? Mas aí nós não produzimos a roupa. Às vezes nós produzimos até um bom salário, mas nós dependemos do sapateiro, nós dependemos do tecelão, da indústria, né? Do fabricante dos veículos para nos transportar, da direção e da gestão das comunicações. Então nós não somos dependentes. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. O que era para ser bom, às vezes, pelo mau uso, pelo mau entendimento que nós temos das leis divinas e a dureza do nosso coração, a gente transforma em algemas de bronze, que certamente demora a se desfazer, né? Por isso que às vezes a gente sofre tanto as consequências, né, das nossas ações e dos nossos pensamentos, porque toda ação primeiro ela passa pelo pensamento, depois pela avaliação, ou não. Às vezes a gente nem avalia, já coloca aquele pensamento em prática. No livro Vinha de Luz, do mesmo autor, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, na lição 172, ele coloca o título: Ante o Cristo Libertador. João anotou no capítulo 10, versículo 7, uma fala de Jesus: eu sou a porta. Vamos ver o que o benfeitor Emmanuel fala a respeito dessa fala de Jesus. Vamos lá. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Todos nós
conhecemos o objetivo de uma porta, que é para conceder acesso ou saída de um ambiente. Entretanto, simbolicamente, que é o que Jesus falou, simbolicamente ele era a porta, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saídas, ou de difícil saída, fazendo-nos verdadeiros escravos. Mas num momento surgiu o pensamento, surgiu a avaliação, a consciência, nós achando livres, arbitramos para nós mesmos, às vezes, dores, por algumas portas que nós adentramos na vida. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. A maioria de nós cabe aqui, né? Somos afoitos pelas aquisições amoedadas do mundo, sem prestar conta nos perigos que representa, né, essas moedas conquistadas assim afoitamente. Muitos batem à porta da riqueza e depois de acolhidos, acordam encarcerados no tormento da usura. Acaba-se toda a tranquilidade da pessoa, porque ele se vê em volta de, né, o perigo de ser roubado, de ser sequestrado, de adquirir mais, de não conseguir manter aquilo. Acaba-se toda a tranquilidade. Fiquei verdadeiramente encarcerado naquilo lá. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e desperta detidos pelas garras do sofrimento. Porque a própria moeda, a aquisição de moeda, ela nos dá um certo poder, né, nesse mundo, no mundo material. Porque as pessoas abastadas, elas têm poder, muito poder às vezes. E ele diz que às vezes nós despertamos detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Porque as sensações que o nosso corpo físico oferece ao nosso espírito, né, essa relação entre sensações, ela é muito buscada por nós ainda na condição que nós estamos, de espíritos inferiores, ainda muito materializados, muito animalizados ainda. Só que ele diz assim que de um momento para outro nós nos reconhecemos nas malhas da aflição e da morte. É só olhar para a nossa própria vida, né? Pelos desfrutes que nós às vezes já desfrutamos dos prazeres terrestres e ver a dificuldade que tem para dominar, para reeducar essa força que tem em nós. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. Porque, principalmente hoje, nessa época de informação e de glamour muito rápido, tem pessoas que têm famas por um dia e depois se deprimem o resto da vida em busca daquela sensação desse glamour. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. É isso que finaliza o nosso estudo de hoje. Então, como fazer? Viver o pensamento do Cristo, buscar o necessário, ser precavido para o futuro, para a nossa velhice. No próprio livro dos Espíritos nos diz assim, mas não ser escravo,
não usar de todos os meios para viver as sensações e o apoderamento da vida material, porque ela é passageira e ilusória. Porque a gente, sem o conhecimento que o Cristo nos traz, a gente está sempre deixando para ser feliz a hora que tiver um carro melhor, a hora que tiver uma casa mais confortável, e aí às vezes a gente vai adquirindo isso, e a insatisfação continua, a aflição continua, adoecendo-nos, deixando a gente triste, e às vezes desenvolvendo doenças quase que irremediáveis. Então o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Marquemos bem isso em nossas consciências, no fundo dos nossos sentimentos e pensamentos. O Cristo é a porta da vida abundante. Com Ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. Então, com o ensinamento, com a vivência do ensinamento do Cristo, nós vamos submeter, aos desígnios do Pai Celestial, e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Então a nossa existência aqui não é só de passeio, não, de desfrute, é de aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento rumo à imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana? O benfeitor está chamando a nossa atenção. Dá uma olhada para ver que porta que eu estou batendo para adentrar na nossa luta cotidiana. Porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. O próprio filósofo, antes de Cristo, quando preso, ele disse que nunca se sentia tão livre, por estar prestando um serviço a toda a humanidade, trazendo, pagando com a sua própria vida material, mas trazendo-nos a oportunidade de conquistas, de sabedorias imorredoras para as nossas vidas. E depois, com a chegada do próprio Cristo, e todo esse trabalho desenvolvido nesses já 2000 anos, a gente começa a experimentar, o gosto de ter uma vida mais abundante, além da matéria, de saber e ter consciência certa de que a vida continua, apesar de separações aqui do corpo físico, nessa época de muita dor e aflição, de guerra mesmo, pela existência aqui no corpo físico, separando de corações amados, às vezes prematuramente, que é uma característica do nosso mundo, E a gente vai aprendendo com Cristo a se submeter aos desígnios de Deus, que é o melhor para nós. Por isso que chega um momento que o Espírito conhecedor e vivenciador das leis divinas, ele está totalmente submetido à vontade de Deus. Ele não tem mais aquele desejo de decisão própria, porque toda decisão dele é pautada na sabedoria e na vontade de Deus. A gente vê isso claramente no próprio Cristo, na hora do seu desencarne ali na cruz: a ti, ó Pai, entrego o meu espírito. Vê Maria, quando recebe o convite para receber Jesus, ela humildemente diz: Senhor, faça da sua escrava a vossa vontade. Então, totalmente submissos aos desígnios de Deus, porque já são espíritos que sabem e vivem os ensinamentos da porta abundante, que é o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe e ajude-nos a compreender o seu Evangelho, trazido por nosso irmão maior Jesus Cristo, para vivermos felizes, servindo uns aos outros, em fraternidade e caridade.
que é a recomendação do Evangelho desta noite. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.